Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019, o Imaculada Notícias está no ar. E na edição de hoje você vai conferir. Aposentadoria por invalidez tem regra alterada. Governo propõe que políticos sigam as regras do regime geral da Previdência. Pelo menos 70 pessoas morreram em um incêndio em Bangladesh. O Vaticano faz conferência para discutir abusos sexuais na igreja. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Imaculada Notícias. E o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, defendeu uma mensagem na TV o projeto de reforma do sistema previdenciário, considerado vital para o equilíbrio financeiro do país. Estamos determinados a mudar o rumo. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro defendeu o projeto de reforma previdenciária que apresentou ao Congresso em uma mensagem transmitida na noite de quarta-feira. É fundamental equilibrarmos as contas do país para que o sistema não quebre. Bolsonaro afirmou que a proposta busca um esquema justo para todos sem privilégios. Respeitaremos as diferenças, mas não excluiremos ninguém. E com justiça, quem ganha mais contribuirá com mais. Quem ganha menos contribuirá com menos ainda. Cerca de 1.000 pessoas se manifestaram contra o projeto no centro de São Paulo, convocadas pelos principais sindicatos do país. O projeto estabelece uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Também determina que aqueles que querem a aposentadoria integral devem contribuir 40 anos com o sistema e aumentar de 15 a 20 anos o tempo de contribuição para receber o benefício mínimo. Bolsonaro conta, a princípio, com a maioria constituída pelas bancadas de vários partidos para aprovar a reforma constitucional, que requer o voto de 3/5 dos assentos na Câmara dos Deputados. Analistas alertam que o projeto pode ser diluído em relação ao formato atual. E hoje, no benefício que é chamado de aposentadoria por invalidez, o segurado recebe o que corresponde a 100% do salário de benefício, uma média de 80% dos maiores valores de salário recebido pelo empregado. Na nova Previdência, esse benefício passa a se chamar pensão por incapacidade permanente. E a regra de cálculo muda também. Passa a ser de 60% salário de benefício, mais o adicional de 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos. Esse cálculo leva em conta a média de salários de contribuição e passa a valer tanto para o regime geral da Previdência Social como para o regime da própria Previdência. Segundo o secretário adjunto, há exceções. Vamos ouvir. Nós vamos ter uma exceção em que o benefício será de 100%, também valendo tanto para o regime próprio como para o regime geral, quando decorrer de acidente do trabalho, doenças profissionais ou doenças do trabalho. Nesse caso, independente do tempo de contribuição, o benefício será de 100% da média. Com a nova Previdência, os servidores públicos também vão ser enquadrados no regime geral quando o assunto for o cálculo da aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição será de 25 anos, com um tempo mínimo de 10 anos como servidor público. A projeção para este ano é de um déficit de 54 bilhões de reais só para a Previdência dos servidores públicos. Por isso, a nova Previdência também inclui esses trabalhadores. Vale a regra: quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. As alíquotas de contribuição vão ser de 7,5%, como no regime geral, até mais de 16% para quem ganha acima de R$ 39 mil. Por exemplo, um funcionário público que hoje ganha R$ 30 mil por mês contribui com 11% ou R$ 3.300. Com a nova Previdência, vai passar a contribuir com R$ 4.835,83. Eles vão ter exatamente as mesmas alíquotas que os servidores do regime geral até o teto do RGPS.
A partir do teto do RGPS, como não existe contribuição acima do teto do RGPS para o regime geral, isso só vai se aplicar para o regime próprio. Com a nova Previdência, os servidores públicos também vão ser enquadrados no regime geral quando o assunto for cálculo da aposentadoria. Eles vão obedecer à mesma idade de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Já o tempo mínimo de contribuição será de pelo menos 25 anos, com no mínimo 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo que ocupa. A proposta para os professores é de que eles se aposentem com 60 anos de idade, tanto homens quanto mulheres, com 30 anos de contribuição. Outro grupo com regras de aposentadoria diferenciadas são policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos. Com a nova Previdência, eles só poderão pedir aposentadoria quando completarem 55 anos de idade. Já o tempo de contribuição será de 25 anos para mulheres e 30 para homens, com tempos diferenciados de exercício na função de policial e agente. Mudança também nas regras para aposentadoria rural. A idade mínima, que antes era de 55 para mulheres e 60 para homens, passa a ser a mesma para os dois, 60 anos. E o tempo de contribuição também será o mesmo para empregados rurais, contribuintes individuais e avulsos, ou para quem contribui sobre a produção. Todos terão de contribuir por pelo menos 20 anos. Outra novidade é que segurados rurais no regime especial precisarão contribuir com pelo menos R$ 600 por ano para ter direito ao benefício. Basicamente, as mudanças significativas para os rurais é um aumento de 5 anos para as mulheres e a exigência dentro daqueles trabalhadores rurais, segurados especiais que têm a comercialização sobre a produção deles. Continua essa sistemática, só que há um mínimo anual que tem que ser atingido, que é esse mínimo de R$ 600, que ele poderá, inclusive, no ano seguinte, se ele não conseguiu comercializar o suficiente para chegar nos R$ 600, no ano seguinte ele pode, até o meio do ano, complementar esse valor. Os políticos não vão ficar de fora da nova Previdência. As regras vão valer para todos, União, estados e municípios. Os que assumirem cargo após a aprovação do novo sistema vão ser enquadrados no regime geral da Previdência Social, com as mesmas alíquotas para contribuição e cálculo para se aposentarem. Os que já estiverem cumprindo o mandato eletivo terão de se submeter à regra de transição. 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres, além de um pedágio de 30% do tempo de contribuição faltante, para completar os 35 anos de contribuição. Todos os parlamentares vão para o regime geral dos novos e os atuais, aqueles que têm regimes especiais, como é o caso do Congresso, esse regime fica em extinção com essa regra de transição que eu falei. E pelo menos 70 pessoas morreram no incêndio em prédios de apartamentos que também seriam usados para armazenar produtos químicos. A tragédia aconteceu em Dhaka, capital de Bangladesh. Dezenas de pessoas morreram no incêndio de prédios de apartamentos na capital de Bangladesh, que também eram usados como armazéns de produtos químicos. As informações são do Corpo de Bombeiros, que também relatou muitos feridos, alguns em estado grave. Muitas pessoas ficaram presas nos edifícios enquanto explodiam em chamas os armazéns de produtos químicos e plástico altamente inflamáveis. O incêndio ocorreu no bairro de Shawbazar, uma das áreas mais antigas da cidade, marcada pelas ruas estreitas. Acredita-se que o fogo pode ter se originado em um botijão de gás antes de se espalhar rapidamente pelo prédio onde os produtos químicos eram armazenados. As chamas percorreram 4 edifícios contíguos, que também eram usados como armazéns. Centenas de pessoas correram para os hospitais em busca dos desaparecidos. Um incêndio similar em 2010 em um antigo prédio na capital de Bangladesh, também usado como depósito de produtos químicos, matou mais de 120 pessoas. Após a tragédia, as autoridades anunciaram uma operação para erradicar os armazéns de produtos químicos de áreas residenciais, mas nos últimos anos a iniciativa foi paralisada. E no próximo bloco você vai conferir o encontro no Vaticano sobre a proteção dos menores da Igreja. Voltamos daqui a pouquinho.
a Secretaria de Estado de Educação publicou edital nesta quinta-feira, dia 21, com a prorrogação do período de inscrições de processo seletivo para assistente de atividades educacionais. Os profissionais aprovados irão exercer a função de técnico de suporte em tecnologia. São 367 vagas com salário de R$ 1.300. Atenção! Com a prorrogação, os candidatos têm até às 17h30 da segunda-feira, dia 25, para fazer a inscrição. E para se inscrever, o candidato deve comparecer nas coordenadorias regionais de educação listadas em edital e realizar a entrega de ficha de inscrição e o formulário do currículo. As fichas devem estar preenchidas, impressas e assinadas. Candidatos também devem entregar cópias dos documentos listados no edital. O processo seletivo inclui as fases de inscrição e avaliação curricular. Para participar, o candidato deve ter um ensino médio completo e a remuneração é de R$ 1.323,89 para 40 horas semanais. Bom, e a explosão de casos de obesidade assistida na última década perdeu ritmo nos 2 últimos anos aqui no Brasil. A constatação é do Ministério da Saúde, um fator que pode estar ajudando a população brasileira no combate ao sobrepeso e a busca por tratamentos alternativos para tratar a doença, como a acupuntura. E a matéria é da TV Brasil. Todo mundo conhece alguém que está acima do peso, mesmo praticando atividade física e mantendo uma alimentação equilibrada. Por causa de uma lesão muscular no ombro, há 1 ano Miriam recorreu à acupuntura. Há 2 meses tem recorrido às agulhas como uma aliada na perda de peso. Eu tomava remédio, emagrecia 1 quilo, 2, parava o remédio, engordava 3, 4. Então eu estou perdendo com saúde sem tomar medicação. Biomédica especialista em acupuntura, Aline explica que as terapias alternativas, como ventosa terapia, aurículo, entre outras, não funcionam sozinhas. Elas precisam estar associadas a práticas saudáveis. Associada a uma yoga, associada a um pilates ou uma academia, a caminhadas, uma dieta elaborada por um profissional. De acordo com especialistas, quadros de estresse, por exemplo, são uma das principais causas de muitas pessoas não conseguirem emagrecer. É justamente aí que entram as terapias alternativas, como complemento das já tradicionais técnicas para perder peso. Muitas das vezes o paciente tem uma tendência pelo próprio biotipo. É claro que nós vamos identificar na medicina oriental qual é a disfunção, qual é se ele tem um excesso, se ele tem uma deficiência, e a partir daí a gente vai regular esse paciente. Para este psicólogo, a obesidade é uma doença complexa que deve ser tratada de forma multifacetada. Os quadros de transtorno mental, como ansiedade, depressão, que são, digamos, mais comuns, metade das pessoas que têm esses quadros, que apresentam esse tipo de problema, elas terão também problema com um aumento da ingestão de alimentos. E começou hoje no Vaticano o encontro sobre a proteção dos menores na igreja e vai até domingo. Nele serão tratados abusos sexuais dentro da igreja. O Papa Francisco abriu os trabalhos do encontro sobre a proteção dos menores na igreja, que começou hoje, dia 21, no Vaticano e vai até o domingo. A conferência reúne pela primeira vez os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo no Vaticano para abordar o tema. O Papa começou o encontro afirmando do seu forte desejo de responsabilidade em interpelar patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos, superiores religiosos e responsáveis diante da chaga dos abusos sexuais perpetrados por homens da igreja em detrimento dos menores, todos juntos e com a docilidade da condução do Espírito Santo. Escutemos o grito dos pequenos que pedem justiça. O pontífice pediu que o encontro tivesse a incumbência do peso da responsabilidade pastoral e eclesial que nos obriga a discutir juntos de maneira sinodal, sincera e aprofundada sobre como enfrentar esse mal que aflige a Igreja e a humanidade. Os trabalhos do encontro iniciaram com uma oração diante a qual alguns testemunhos de vítimas foram compartilhados de quem não pôde falar ou foi silenciado.
Os presentes na conferência elevaram as próprias orações para que cada um pudesse ouvir aqueles que foram violados e feridos, maltratados e abusados, reconhecendo as feridas dos povos para que seja feita justiça. E essas foram as notícias do dia de hoje. Eu aguardo você amanhã aqui na TV Imaculada, 5h30. Que você continue com a nossa programação. Um início de noite excelente para você. Até amanhã e salve Maria Imaculada.